Boa noite, os componentes da mesa. E boa noite, os que estão na plateia. Nós estamos hoje realizando a mesa dessa exposição que faz parte de uma série que se iniciou há uns 4, 5 anos atrás, que é uma série sobre arquitetura brasileira. Eu queria dizer que no final da exposição a gente lança um livro sobre ela, sobre a exposição, porque a gente quer fotografar também a forma como está sendo mostrada a curadoria e o trabalho dos fotógrafos. Então eu queria dizer que ficamos muito contentes com essa exposição e com a presença de todos, aqui hoje, e agradecer muito a presença do Nelson, do Arnaldo, do Pio e do Mauro. Quero agradecer muito a presença deles, que são pessoas sempre com muito afazeres, mas que acharam um tempinho para vir aqui hoje. Muito obrigado. Boa noite. Antes de passar a palavra ao Nelson para falar um pouco mais da proposta curatorial da exposição, eu queria complementar um pouco a fala do Ricardo acerca desse ciclo e de como se desdobraram essas curadorias desde 2010 aqui no Instituto. O que aconteceu é que havia uma questão muito recorrente em todas as exposições, que era como mostrar a arquitetura brasileira a um público, às vezes não específico de arquitetura, um público leigo, e como tratar também dessa problemática da cidade, que estava presente em todas as outras exposições, através, seja de fotografias, ou no caso específico dos projetos, de alguns desenhos, croquis e maquetes. O que aconteceu foi que as 3 primeiras edições tratavam muito da fotografia de arquitetura. Uma fotografia que tem como qualidade principal tratar das especificidades do edifício, mostrar muito uma construção geométrica desse espaço e principalmente a questão do edifício como ícone na cidade. Quando surgiu a proposta do Nelson para a exposição, a gente achou uma questão curiosa e pertinente, uma forma de mudar um pouco a linha que a gente estava estabelecendo da relação entre fotografia e arquitetura, que era a hipótese de que a gente ia tratar aqui de uma cidade que não se dava a ver. Essa primeira questão do Nelson acabou gerando uma série de visitas, um trabalho de pesquisa de 6 meses, um pouco mais aqui no Instituto, em que nós, numa saída coletiva, fizemos um percurso de centro à periferia, principalmente no vetor leste da cidade, com espaços em que o Nelson ia apresentando aos fotógrafos e tentando, a partir da visão de cada um deles, produzir esse vasto material que vocês estão vendo aqui na exposição. Além dessas visitas, a gente passou por uma série de conversas intensas para como tratar desse material, como definir o que ia ser trazido à exposição, e o resultado, acho que para quem não viu, eu coloco novamente o convite. E aí o intuito também na mesa é falar um pouco desse processo anterior e desse embate que o Nelson coloca do corpo a corpo dos fotógrafos com esse espaço da cidade. Primeiro, eu queria agradecer muitíssimo ao Ricardo, ao Instituto, à equipe toda que nos deu um enorme apoio, dando todas as condições para que esse trabalho fosse realizado adequadamente. Eu vou destacar só alguns pontos que, na verdade, poderiam levar a uma conversa e uma troca de ideias a respeito do procedimento que levou à exposição. Em primeiro lugar, a questão da própria relação com a série que nos foi proposta, o contexto. Não esquecer que isso não é uma exposição de fotografia, isso é uma discussão sobre a questão da arquitetura da cidade. A série é sobre a arquitetura. O desafio básico foi esse. E eu devo confessar que esse foi o primeiro problema.
né? Porque o ponto de partida, na verdade, era a relação com alguns elementos arquitetônicos, com algumas obras arquitetônicas fundamentais na cidade e seu papel na configuração do espaço público. Originalmente, essa era a nossa proposta. E no decorrer do trabalho, nós fomos deslizando lentamente para longe desse tema. Ou seja, enfocando mais a cidade como construído e a experiência do indivíduo com a cidade do que propriamente o papel articulador da arquitetura nessa configuração. Eu acho que isso, antes de mais nada, a exposição em si faz pensar sobre isso. Ou seja, qual é o papel que hoje a arquitetura, no sentido do projeto arquitetônico, tem na configuração da paisagem urbana e da nossa vivência na cidade. Essa é uma questão de fundo, que é uma questão que perpassa não só a compreensão do papel da arquitetura na cidade contemporânea, em qualquer lugar, mas especificamente em cidades como São Paulo. Inclusive, eu fiquei muito agradecido ao acompanhamento que o Ricardo fez disso tudo, que a Priscila fez disso tudo, e a assimilação dessa mudança de perspectiva. E espero que os resultados tenham sido instigantes também. Portanto, desde o início, a questão passou a ser a questão de uma reflexão sobre as condições da percepção na cidade contemporânea e, portanto, a questão da própria fotografia. Nosso ponto de partida foi entender o problema da observação, o problema da percepção hoje, que se entende não mais como um ponto de vista privilegiado da cidade. O fotógrafo, o pintor, o artista contemporâneo não é aquele que do alto da colina observa a paisagem urbana que se descortina lá embaixo, não é aquele que olha pela janela renascentista, mas é aquele que olha a cidade do interior, em meio às coisas, sempre com obstáculos, nunca afastado. Não é uma relação de sujeito e objeto, ele está mergulhado na cidade. E essa mudança é uma mudança de ponto de vista, configura as condições do olhar de outra maneira. Um crítico colocou a respeito dos trabalhos do Richard Serra, um crítico colocou uma diferença muito interessante, a diferença entre o jardim francês e o jardim inglês. O jardim francês é aquele que de qualquer ponto você vê tudo. Ele tem uma organização geométrica e ele se oferece ao olhar. Já o jardim inglês, ele é feito de aleias tortuosas e árvores altas, de modo a que tem sempre um obstáculo diante do observador. E ele tem que se deslocar para melhor apreender o jardim. Portanto, ele nunca tem uma visão do jardim, ele tem um construto mental do jardim, resultado desse deslocamento que ele faz através do jardim. Isso que justifica o Serra dizer, por exemplo, que as esculturas dele são para serem vistas com os pés. Essa condição, a condição da deriva como do percurso, como uma imposição à percepção, é o que condiciona a operação do artista. No caso, os fotógrafos, ao toparem esse corpo a corpo com a cidade, eles, na minha cabeça, eles tiveram um corpo a corpo quase que físico. Não foi só a questão de ir em lugares que a gente sabe que a cidade é cada vez mais hostil. A cidade
A cidade não só ela é de difícil, ela não se dá a ver, como ela não se deixa ver. Esse corpo a corpo com a cidade é complexo, como qualquer um de nós vivendo aqui, a gente sabe disso. Portanto, esse embate com a cidade, ele teve menos a ver com a maneira como o pintor opera, a distância, com o pincel, guardando uma distância com relação ao objeto, e mais como o trabalho do escultor, que com o buril vai lascando a paisagem, vai enfrentando a paisagem. Uma paisagem feita de concreto, muros de concreto ou paredes de tijolo sem reboco, como fala o Pio. Quer dizer, essa presença batérica da cidade, que eu acho que as imagens transparecem, tem a ver com esse enfrentamento que foi fazer essa exposição. A grande maioria das fotos apresentadas foram feitas para essa exposição. Então, o processo de fotografar é tão importante quanto o resultado. E, por fim, eu destacaria também duas coisas fundamentais para a gente discutir. Primeiro, a diferença entre eles. São artistas de 3 gerações diferentes, com históricos diferentes e com procedimentos muito distintos. Então teve essa questão de uma troca intensa de ideias a respeito de como se abordar a cidade, diferentes estratégias de fotografar, de revelar e de montar. Dá para ver que são muito distintas. Nós acordamos que todos os fotógrafos, cada uma das salas, uma sala é dedicada à área central, a outra aos espaços de trânsito e a outra à periferia, e que não se montaria nichos de fotógrafo, que cada um ocupasse os seus campos, as suas zonas de conforto, mas que a gente procurasse fazer uma intersecção entre os diferentes trabalhos e um diálogo contínuo. Né? O que é fácil dizer, mas não é fácil de fazer. Então essa foi uma questão fundamental. E a última questão, que também eu acho que a gente seria um motivo interessante de discutir, são as opções propriamente de expografia, ou a maneira como se expôs, o papel que as letras, essas frases tiveram na configuração do espaço. Eu insisti muito em que na medida que era uma operação sobre a cidade, a gente deveria evitar uma montagem que recorresse ao cubo branco, a uma abstração do espaço em torno, mas trazer o espaço das salas para a observação, introduzindo outros elementos e outras escalas, né? O que é difícil de fazer, porque a fotografia tende a, por si mesma, enquadrar, guardar o mundo dentro do frame. Essa que é o princípio do olhar fotográfico, e fazer com que a fronteira do frame se relacione com outro espaço e com outros fotos não é tão fácil assim. Queria começar dizendo que foi um processo assim bastante instigante e interessante, como essa exposição foi se construindo, né? Eu vou dizer assim, bom, já começa assim. Eu acho que é uma exposição que o tempo todo colocou para a gente umas certas dificuldades e provocações, né? Porque, bom, já começa pelo título, né? Quer dizer, esse ver do meio, né? E como o mato que cresce entre as pedras. Quer dizer, eu acho que como o mato, de alguma maneira, provoca um pouco um pensamento sobre a cidade, né? E São Paulo, a cidade é assim, né? Ou seja, a cidade ela vai se desdobrando e ela é essa complexidade que ela não tem nunca o começo e o fim, né? Então, assim, o desafio nunca foi
acho que, proposta da gente tentar fechar a questão, mas muito mais saber como articular esses agenciamentos, né, entre os vários lugares da cidade, né? Então, assim, acho que o tempo todo a exposição fala de multiplicidades. Eu acho que fala, assim, de todas a complexidade de espaço que tem na cidade, a complexidade arquitetônica, a complexidade também da temporalidade, né? Porque a cidade ela é percorrida assim, com velocidades e com intensidades muito diferentes, né? Então, assim, como articular como a gente trabalhar com essa complexidade sem que o final fosse, que a exposição acho que tivesse uma moral da história, né? No fim das contas, né? Também, assim, acho que eu fotografo São Paulo desde os 17 anos. Então, quando surgiu o convite, eu falei, puxa, lá vou eu de novo para a cidade, né? E é interessante como o tempo todo São Paulo, um pouco assim, provoca a gente como fotógrafo, né? E como você pode abordar ela sempre de uma maneira que você não abordou, né? Também eu acho que, agora com relação a nós três, né, os três fotógrafos, eu acho que cada um de nós tentou fazer uma articulação que nunca foi exatamente de uma harmonização ou de uma aproximação entre os trabalhos, mas eu acho que essa ideia de agenciamento, de como um trabalho provoca o outro, eu acho que essa foi sempre a questão, né? Então, por exemplo, a minha estratégia, eu sempre tentei mais ou menos assim, considerar o trabalho do Pio e do Mauro e falar, puxa vida, como de alguma maneira eu posso pensar o meu trabalho de maneira a que crie, inclusive, não harmonizações, mas dissonâncias, coisas que um olhar acaba provocando o outro, né? Então, eu acho que é uma exposição que está mais, assim, que coloca muito essa questão da dissonância e da dificuldade, né? Também eu acho que com relação à questão expositiva, eu acho que é uma exposição que apresenta uma coisa quase... também o Nelson o tempo todo colocou essa questão de apresentar essa dificuldade da cidade na exposição. Então eu não acho que é uma exposição assim linear e fácil de ser vista. Eu acho que ela exige uma certa... assim, que você enfrente um pouco, assim, até as dificuldades que essas visões, às vezes, bastante dissonantes de um trabalho, de uma imagem com relação a outra, né? E eu acho que, na realidade, nessa coisa meio áspera, nesse enfrentamento das diferenças, é que eu acho que esse olhar sobre a cidade vai se construindo, né? Não sei, eu acho que eu queria falar mais, mas eu vou parar por enquanto por aqui. Pio, por favor. Boa noite. Vou começar repetindo um pouco os agradecimentos, principalmente o pessoal do Tomi, que recebeu a gente super bem, não só no apoio criativo, como no apoio de produção, a Vitória, a Priscila, a equipe do Paulo, o Ricardo, enfim, o pessoal de montagem. Agradecer ao Nelson por esse convite que pessoalmente para mim significou muito por um momento, enfim, artístico que eu estava vivendo, e agradecer a oportunidade de estar junto com esses dois outros fotógrafos, quais eu já acompanhava, já sabia, mas que foi um aprendizado intenso. Dentro do que a Priscila colocou, para dividir um pouco a experiência com vocês, eu acho que foi um pouco isso que Arnaldo já tão bem colocou, quer dizer, a nossa dinâmica de produção passou a ser responder um ao outro, né? Isso, obviamente, começou balizado por um texto construído pelo Nelson, que mais ou menos dá o norte de alguma coisa que a gente pretendia como a ser exposto. E rapidamente eu percebi que o Arnaldo
estava propondo, estava impondo uma visão da cidade que me soava provocativo, porque é uma cidade que a princípio se apresenta extremamente planificada, assim, tem hora que eu não conseguia enxergar sombra nas fotos dele, assim, parece que os elementos vão se somando, impondo uma ideia de, acho que planificação é a melhor palavra, e do outro lado o Mauro, com esse descompasso de tempo que as fotos dele provocam, que você olha e diz assim, eu estou me deparando com o passado, eu estou me deparando com o futuro catastrófico, ou com alguma urgência de presença, enfim. Em cima dessas leituras, praticamente me restou a história de me colocar em trânsito, né? Quer dizer, no fundo, eu tentei me aproximar do tema e de ver São Paulo, e ver São Paulo de meio, encurtando as distâncias, objetivamente abrindo mão de qualquer procedimento que não fosse exatamente de cara com a cidade. Eu me coloquei na escala de um caminhante, e a capitulação proposta pelo Nelson, que seria centro, eixos, né? Essa ideia da cidade radial e periferia, eu terminei tratando como encontrando no centro pessoas que estão freneticamente em trânsito, parece que estão ali com um desejo vital de se deslocar. Na sala do meio, de fato em eixo, assim, as fotos apresentadas, elas acontecem dentro de ônibus, dentro de trem, metrô e dentro dos carros. E na periferia eu tentei constituir uma fotografia de chegada, como se de alguma forma as pessoas perdessem um pouco a tensão do trânsito e ali elas chegaram. Obviamente que isso tem uma pretensão cínica, assim, porque eu não acredito que a periferia possa ser chegada ideal no modelo de cidade, assim. Então tinha um pouco, enfim, essa lógica que subjetivamente eu fiquei seguindo para responder esse clima que foi armado entre as 4 pessoas, direcionado pelo Nelson. As pessoas vieram para cá no dia da abertura e olharam o vídeo que o Arnaldo fez, que eu acho uma síntese maravilhosa da expressão, da exposição, porque de fato você está vendo a cidade do meio, assim, ele colocou 4 câmeras, e as pessoas começaram a chegar para mim me parabenizando por esse vídeo. E eu confesso que eu neguei essa autoria as 3, 4 primeiras vezes. Depois disso, ele passou a ser meu, assim. Então eu acho que valeu o esforço. Fui premiado com o trabalho. Obrigado. Eu acho que essa resposta, né, essa resposta ao que nos é proposto, acho que o grande desafio aí sempre de um novo projeto, né? E nesse caso, obviamente, nós tínhamos aí esses 4 elementos, né? O curador, os 3 fotógrafos e o espaço a ser delineado, né? Então, eu acho que a grande troca, a grande experiência foi em torno de estudo, em torno de como articular, né, todas essas questões, falar de São Paulo. Eu tinha acabado, no meu caso ali, de fazer uma exposição sobre São Paulo no Rio de Janeiro, que também assim foi um esforço assim muito grande, né? Eu sempre penso que a fotografia está sempre em xeque, né? Então, e a gente fica estamos sempre nos colocando em xeque a cada convite, a cada nova proposta então, assim, eu acho que é um meio, né, muito, eu acho um meio muito difícil, né, de trabalhar a fotografia. Ela é porque, né, a gente pensar a fotografia hoje em dia, acho que de cara vem a pergunta, né, por quê? Por que mais uma foto? Porque tanta gente tirando tanta foto a toda hora, a todo momento, e qual a relevância, né, da foto que a gente faz em detrimento das fotos que são feitas a cada segundo, né? E eu acho que essa é sempre uma questão muito grande, muito forte, que eu sempre me pergunto, sempre fico em crise em relação a isso, e não foi diferente aqui. Eu acho que esse é um ponto assim que, principalmente, né,
pensando assim em São Paulo, né, que é de uma complexidade assim absurda. E eu até, só para citar o que eu já havia passado em relação a esse enfrentamento com a cidade, né, que eu acho que está todo mundo falando disso aqui, né? Eu dei o título da minha exposição no Rio sobre São Paulo de São Paulo fora de alcance, que era exatamente essa impossibilidade de você retratar essa cidade, né? Eu acho que isso foi sempre muito colocado também quando o convite do Nelson veio. Eu falei, nossa, é exatamente em cima do que eu acabei de fazer e vamos lá de novo, vamos tentar novamente aí ver o que dá para elaborar. Eu acho que, como o Arnaldo falou, ele fotografa São Paulo desde os 17, como ele colocou. Eu também estou sempre fotografando a cidade, sempre fotografando, não necessariamente a cidade, mas sempre fotografando em São Paulo, né? Sempre com a câmera na mão, navegando aí a cidade, enfrentando a cidade e as dificuldades da cidade com a câmera. E aqui eu acho que assim, a experiência foi bem frutífera no sentido assim, dessa troca, né? Foi uma troca bem, eu acho que grandiosa no sentido de ter essa, acho que é uma proposta ousada, né? E com um grau de dificuldade bem, diria, grande, né? Porque fazer toda essa articulação e depois essa execução, ela foi de um nível assim, diria, bem complexo, né? Seria interessante a gente perceber o espectro experimental que a exposição apresenta, no sentido de que muitas técnicas e procedimentos distintos foram utilizados. Então você tem, portanto, uma questão da história da fotografia e de como é que está ocorrendo a grande mudança, ao que eu entendo, a grande mudança do espectro fotográfico, que é a passagem da fotografia óptica, química, que o Mauro, com absoluto rigor, traz, e a passagem desse espectro para uma fotografia que ela é muito fundada no instantâneo, no movimento, na capacidade de você apreender os momentos que surgem na cidade, uma capacidade de se relacionar com as pessoas, né? Se você vê o trabalho do Pio tem a sensibilidade de captar olhares no meio da rua, gente que se rende a uma observação olho no olho, né? É muito surpreendente perceber como ele transforma rostos em paisagens, né? Como é que tem essa combinação. Então você passa de um universo desertificado, né? O trabalho do Mauro, como o Pio mesmo falou, ele fica numa zona cinza entre um passado remoto e um futuro inviável, né? A gente, olhando as imagens, é difícil distinguir a ruína do que está sendo construído, né? Que é um pouco o que é São Paulo, né? Uma cidade à beira da catástrofe, né? Então o trabalho do Mauro é impressionante, me incomoda por causa disso. E o Pio vem e povoa essa paisagem com as figuras mais inesperadas, né? Então ele tem essa capacidade de atrair o olhar das pessoas. Enquanto que o Arnaldo faz uma operação distinta. O Arnaldo faz, não sei se vocês vão compartilhar dessa impressão, mas o Arnaldo faz emergir a cor aonde ninguém espera que ela aconteça, né? A cor é um acontecimento no trabalho do Arnaldo. Aquele muro cinza
né? Aquela paisagem de concreto cinza, ela aparece povoada de tonalidades e nuances de cor que são surpreendentes, né? Eu já vi aqueles lugares, mas não tinha percebido que eles são coloridos, e são coloridos numa paleta muito sutil de cores, né? De meios tons, e isso fica muito evidente em todas as imagens, não só nas imagens do skyline central, como na periferia, nos lugares mais incríveis, onde ele faz emergir esse vermelho, né? O vermelho, sobretudo, muito, que a crítica de arte valoriza muito, isso aparece com uma força muito grande, quer dizer, e usando o que? Impressão. As fotos são imprimidas em jato de tinta, ou seja, matéricas. Tecnicamente falando, a gente tem um espectro muito complexo, para não dizer as maneiras diferentes como que as imagens estão fixadas na parede, tudo isso tem outros testes, né, lidando com isso. E cada uma das séries tem soluções expositivas distintas, que foram bastante discutidas. O Mauro teve uma solução de colocar as fotos de União de Vila Nova encostadas na parede, não presas. O Arnaldo trabalhou com ímãs, então e as fotos não tem moldura, não tem nada, é só o papel. Então tudo isso eu acho que agregou a essa reflexão sobre a questão do olhar. Pareceu talvez até um pouco simplista, mas é muito como a cidade acontece de fato assim. É assim que a gente opera na cidade, né? Quer dizer, e com relação ao centro, ele de cara, quer dizer, colocou uma coisa que nós todos sentimos, que é essa questão da parede, né? Você fala assim, como que é o centro da cidade? Uma hora o centro parece uma coisa quase intransponível, né? Você vai chegando no centro, você chega em paredes, né? Onde muitas vezes você vê as costas dos prédios, né? Nós falamos muito disso, né? De que São Paulo você vê, parece que você está sempre vendo as costas da cidade, né? E eu acho que na realidade, por exemplo, essa fala inspirou muito o nosso trabalho, né? Então, sei lá, no meu caso aqui, né, nessa parte do centro, uma parte das fotos eu falei, bom, já que a questão é a parede, vamos enfatizar a parede. Então, eu trabalhei com uma objetiva de 560 milímetros, para quem trabalha ou estuda fotografia, assim, é uma maneira de você chapar os planos, né? Então, de maneira a aumentar essa percepção da parede, né? Agora, com relação a essa questão da cor, é muito interessante, né? Porque como é paradoxal, né? Como ao mesmo tempo São Paulo é tão sem cor, mas ao mesmo tempo tem cores que na realidade ficam um pouco escondidas, né? Na percepção da gente normalmente, né? Tem uma história famosa do John Cage, né? Quando ele veio participar da Bienal em 85, ele comentou uma coisa que impressionou muito ele, era a quantidade de cinzas. São Paulo tinha uma absurda quantidade de cinzas, né? E quem disse que cinza não é cor, né? Então é toda uma paleta particular, né? Ao mesmo tempo também voltando naquela questão de criar contrapontos, de criar não exatamente uma harmonização. Se, por exemplo, as fotos do Mauro, ele trabalha mais com uma lente grande angular, então se eu vou pela tela, é uma maneira justamente de criar essas distâncias, e onde o relacionamento entre as imagens se passa menos como uma aliteração e mais como justamente essa questão do agenciamento, dos contrastes, né? E obviamente o trabalho do Pio entra no meio. Agora, também na sala do meio que falava dos deslocamentos, né, quer dizer, dessa ideia das velocidades, então para mim a ideia do vídeo foi mais ou menos
foi muito simples de chegar nessa proposta desse vídeo, né? Nasci em 1954. Em 1959 começou a ser fabricado o Fusca em São Paulo. Eu aprendi a dirigir um Fusca e passei assim grande parte da minha vida vendo a cidade dentro do carro. Eu acho assim, hoje em dia a gente tem menos essa experiência talvez, porque assim, principalmente nos anos 70, 80, a gente estava vendo muito a cidade de dentro de carro, né? E assim, essa visão da cidade através dos vídeos do Fusca, para mim é uma coisa que está lá na minha uma certa percepção, uma certa memória da cidade, né? E também assim, teve muitos lugares que nós fomos visitar na exposição também puxados pelo olhar do Nelson, né? Então, aquelas ocupações que eu fotografei, que estão lá na última sala, são lugares que eu não conhecia e para mim foram assim encontros muito interessantes. Assim. Eu fotografei muito pouco até hoje a periferia da cidade, né? E talvez assim eu quero nos próximos anos me dedicar mais a essa região da cidade, porque eu acho que ali talvez onde, enquanto fotógrafo, a gente pode de alguma maneira chegar ou ter enfrentamentos mais inusitados, né? Só uma história assim, curiosa. A Marcela, que participou bastante, que também estava trabalhando junto com a gente nesse projeto, quando ela viu as fotos do Arnaldo saindo, ela disse: gente, São Paulo é bege, antes ele fosse cinza, é mentira que ele é cinza. São Paulo, na verdade, tem uma paleta de cor que predomina o bege. E ela fala isso numa chave, obviamente, bastante crítica, assim, né? Vendo as saídas, impressão. Eu gosto muito da exposição não ter uma intenção de totalizar, ou de resolver, ou de dizer de toda a cidade. E também acho que nem toda imagem aqui é realista, algumas são ficcionais. Uma coisa que, quando eu cheguei no final da exposição e eu vi o relaxamento das pessoas, das imagens das pessoas que o Pio fotografou, aquele estar em casa, estar com os amigos ou com a família, às vezes isso é ficção. Está o cachorro no meio da rua, não sei se essa é sua, as pessoas se cuidando ou reformando a fachada da casa. Me veio muito a ideia de, não é aqui o centro da cidade para estas pessoas? Não é aqui o centro, não é onde ela começa e não só onde ela termina um dia? Porque é muito forte em São Paulo essa questão da concentração dos equipamentos culturais, de saúde, de educação e de tudo está num perímetro muito estreito, assim, muito pequeno. E uma grande cidade corre sem centros, né? Então, o que eu vi naquelas pessoas no estado de relaxamento que você apontou, o que não deve ser uma constante, talvez fosse uma manhã de domingo, talvez tenha sido o seu olhar que só selecionou esse estado de relaxamento, mas me veio a ideia de que ali era o centro da cidade para cada uma daquelas pessoas fotografadas naquele momento. É interessante a tua leitura. Agora sim, de fato, onde a gente partia do que significa um entendimento de centro, eixo e periferia, era em cima dessa leitura de uma cidade que se concentra na Zona Oeste, que em determinado momento se pautou por um modelo onde se fez, né, surgiram os eixos. O Nelson falava daquelas promoções de você ir morar do Ibirapuera para lá e que você ganhava um carro na garagem, talvez o próprio Fusca, quer dizer, essa ideia da cidade radial, que de fato configura hoje um modelo que é isso, né? Você tem periferias que só conseguem se relacionar com o centro, não se relacionam entre si, né? Essas viagens são muito longas, né?
são de fato sofridas, assim, né? Você ganha quase que um turno a mais de deslocamento. E quando você chega na Zona Oeste, eu não acredito que a Zona Oeste consiga ser convidativa. Quer dizer, no fundo é um pouco para a gente por um estado de privilégio, mas termina sendo tenso também, né? Eu passei por uma situação ano passado extrema, assim, aliás passamos, de assalto, e quando acabou isso tudo, eu lembro de eu conversando com as pessoas e alguém vinha se solidarizar dizendo assim: poxa, que loucura essa coisa de ser assaltado. E eu respondia dizendo que eu não acho um absurdo ser assaltado, sendo um morador da Zona Oeste. Eu acho completamente previsível. Eu acho... é horrível ser assaltado, mas não é um absurdo. Está previsto, está estabelecido que que a violência parte daqui, né? Parte desse tipo de estrutura de cidade. Nesse sentido, eu gosto muito da ideia de centro como algo nevoso. Eu gosto muito de chamar que o centro de São Paulo é a Zona Oeste, assim, e que eu acho que o modelo de abertura dessa cidade se daria em você expandir esse centro, né? De você não torná-lo ele quase como uma ditadura de caminho único, possível a sobrevivência de estar aqui, né? Nesse sentido, eu gosto da percepção de que as pessoas voltando à periferia lá se sintam bem. Nesse sentido eu encaro quase como uma crítica ao meu olhar, assim, porque no fundo o que me restou, só para fechar o raciocínio, nesse processo tão dinâmico, foi talvez me colocar em trânsito e encarar a periferia como um lugar que é possível sim ao descanso, mas está errado ele expressar essa calma. Foi meio assim, né? E aí, obviamente que eu entendo a tua colocação quase como uma crítica. Complementando um pouco o que o Pio estava falando, um pouco, né, dessa diferença, né? A gente tem um pouco essa oportunidade de chegar e experienciar eu também nunca tinha entrado numa comunidade, essa não foi a primeira vez, mas a primeira vez que isso aconteceu foi o ano passado, num projeto que eu fiz na Maré, lá no Rio de Janeiro, e que, de certa forma, influenciou bastante o trabalho que está aqui na última sala. E lá eu consegui um pouco mais de acesso, tive mais visitas, acabei passando muito mais tempo ali dentro da comunidade, quase 2 semanas, e aqui foi um pouco mais fragmentado. Apesar de ter tido várias visitas à comunidade ali do Jardim Pantanal, não foi tão intensa quanto a vivência que eu tive na Maré. E na Maré eu tive a oportunidade de experienciar ali a comunidade em 2 instâncias, dessa do final de semana e durante a semana. E são universos totalmente diferentes, assim, essa questão de como que a vida... e à noite também, né? Aqui eu não tive a oportunidade de ficar durante a noite no Jardim Pantanal, que também é uma outra vivência, assim, como que durante a noite as coisas acontecem ali de uma outra dinâmica e que é bem ali a nossa vivência aqui do centro, né? Foi, aí acho que mais voltado para o Nelson mesmo, como que foi casar esses 3 tempos de 3 gerações de fotografia, né? Eu acho que fica bem evidente na mostra a base estética do Arnaldo, acho que é bem clara, a do Mauro também, Mauro acho que a gente vê mais não tempo, né? Mas uma coisa mais diferente, do Pio, essa coisa bem contemporânea de DSLR, ou assim, né? Eu queria que isso fosse comentado um pouco mais, como que isso se arquitetura, concatena nessa construção da visão da arquitetura da cidade. No quanto à primeira parte, é óbvio que houve uma limitação de tempo e de possibilidade de fazer as coisas. A gente tinha um mapa mais amplo de áreas urbanas a serem exploradas, digamos assim, e nós tivemos que fazer uma coisa mais concentrada e abandonar a ideia de pontos específicos e pegar mais o conceito de uma área central, o conceito de área, e não situações claramente delimitadas.
a opção pela Zona Leste é mais porque eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa e propostas para essa área da Zona Leste. Então também mais inserção, mais contatos, do ponto de vista da logística toda, simplificou escolher. Agora, é impossível tratar São Paulo. Eu gostaria de ter feito tantas outras coisas, né? Num outro momento a gente poderia fazer. Tem que haver um recorte. E a solução foi tornar menos, se vocês perceberem, uma opção que nós fizemos foi não identificar os lugares fotografados também, para não procurar um mimetismo direto com uma cartografia, e sim tentar aflorar uma imagem de São Paulo, tendo em vista que eu acho que São Paulo não tem uma imagem, né? Nós não criamos uma imagem mental de São Paulo, né? Talvez como o cinema e a fotografia americanas fizeram de Nova York. Nós temos uma ideia, uma imagem mental de Nova York, mesmo sem nunca ter ido lá, né? Enquanto que São Paulo não. E um pouco acho que essa exposição serviu para romper a ideia de que tudo que a gente imagina de São Paulo seja um MASP, ou a Avenida Paulista, ou um clichê óbvio, que na verdade implica nessa incapacidade de imaginar São Paulo, né? O problema de São Paulo é imaginar São Paulo, né? Então os trajetos também tiveram muito a ver com essa deriva de cada um de nós, evitando o uso de mapas, embora eu gosto muito de mapas, mas no sentido benjaminiano, né? Que Benjamin diz que os mapas são feitos para a gente se perder e não para a gente se encontrar na cidade. Então, um pouco esse eu acho que é o princípio da relação. Agora, essas interfaces, que eu acho que talvez foram, que a opção, como o Arnaldo falou, foi pela tensão. Escolher 3 fotógrafos muito distintos entre si foi uma maneira de, primeiro, tirar todo mundo da zona de conforto, inclusive eu. E trabalhar o processo pelo tensionamento entre eles, e não pelo acordo. Porque o acordo iria reduzir justamente o potencial que tem nesse embate com a cidade. Então, evitar acordo é uma coisa complicada, tendo em vista que a gente tem que chegar sempre a acordos para montar a exposição, mas sempre foram, digamos, acordos que ficaram ali no limite da ruptura, né? Então, isso acho que foi a força do trabalho. Vale dizer o seguinte, houve esse recorte, né? Ele é arbitrário, no fundo a gente se pautou não por enfim, né? Não daria para ter tanta abrangência, a não ser simbólica, mas eu posso te dizer o seguinte, em periferia eu fotografei Jardim Pantanal, que é extremo leste, e Heliópolis, que é extremo sul. E de centro, ele sai mais ou menos da Batata ao Parque Dom Pedro. Foi o que foi chamado por centro. Obviamente que é uma delimitação particular negociada com o grupo, mas que, enfim, Heliópolis marcou também presença na pesquisa. Né? Eu gostaria de saber também se vocês já fizeram algum tipo de trabalho no prédio Martinelli, ou então no Carandiru, ou no estádio do Pacaembu. Como é que vocês que passam dessas relações de periferia para essa parte da cidade de São Paulo? Não sei se eu entendi. Você está falando se a gente já fotografou, porque me parece que essas suas escolhas são ícones, né? Quer dizer, o estádio, o edifício Martinelli, é isso? Isso mesmo. Tá. Mais a parte do Martinelli. Tá. Olha, eu acho que na realidade a nossa exposição, de alguma maneira, tentou olhar
de uma outra maneira, justamente fugindo dos emblemas, dos grandes marcos. Né? Que eu fiz subir em cima do Martinelli para fotografar isso assim. Mas tem uma coisa legal que eu acho que aconteceu, que é, de alguma forma, a Praça Roosevelt aparece, e eu ousaria dizer aqui que a gente elege ela como um monumento atual, pertinente da cidade, simbólico, enfim, por tudo que tem acontecido nela. Ela está presente na exposição, né? A preocupação com... Tomara que a gente eleja a Roosevelt como ícone, vai. Isso está dito aqui dentro, né, da exposição, de alguma forma. Que essa questão dessa complexidade e mesmo dessa dificuldade, ou desse não eu que São Paulo tem, a gente pode olhar para isso de uma forma pejorativa, mas também eu acho que essa talvez seja a grande riqueza da cidade, né? Quer dizer, eu acho que o fato de não ter essa identidade, eu não sei se isso é só um problema. Eu acho que isso, de alguma maneira, justamente é uma cidade que ela não se esgota enquanto conceito de cidade, né? E um pouco assim, ela está sempre se agenciando, se reinventando, né? Quer dizer, por bem e por mal, né? Mas eu particularmente, eu acho, eu vejo isso de uma maneira muito, muito positiva. Sem dúvida, eu acho que é o grande... eu acho que a grande charme de São Paulo é esse, né? Eu acho que é o que mais cativa, eu acho que tanto os que moram aqui quanto os que visitam, né? Assim, pelo menos dentro do que eu percebo, assim, da relação com São Paulo, né? Eu acho que é exatamente essa incompreensão, não sei, mas muito assim também.